Olá, hoje nós vamos explorar um pouco da estação CHC. Nós temos aqui uma estação CHC Nave, ela é a CTS 102R4 CHC Nave. Ela tem o dispositivo de comunicação serial, ela tem um dispositivo de comunicação USB e tem um dispositivo de comunicação SD. Eu utilizo somente o SD, ele é bem mais funcional, pelo menos para mim. E nós vamos explorar um pouco dela hoje. Aqui de antemão eu estou acertando algumas configurações, por exemplo, observem que eu tenho essa linhazinha aqui no meu parafuso de chamada, eu coloco ela sempre alinhada com o meu parafuso de bloqueio vertical. A mesma coisa para a chamada horizontal. E você pode fazer a mesma coisa com os parafusos escalantes também. Essa estação, assim que eu ligo, estou ligando o equipamento, ela já aciona para mim o laser, ou o feixe de luz do prumo. Eu vou vir aqui no botão estrela, e aqui eu tenho algumas configurações que eu posso atuar. Eu tenho o prisma. O interessante dessa estação é que o conjunto de setas direcionais, ele atua em itens específicos da configuração. Por exemplo, se eu quero alterar o tipo de alvo para prisma, sem prisma, eu sempre vou usar a seta direcional para a direita. Então aqui eu configurei com prisma. Se eu quero mexer na luminosidade do prumo, a seta direcional para a esquerda. E assim sucessivamente. Acionando a tecla F2, eu vou acessar o meu compensador, por onde eu posso fazer o nivelamento eletrônico do meu equipamento. Nós vamos fazer esse nivelamento eletrônico utilizando escalantes. Pronto. Fiz o nivelamento eletrônico. É claro que o nivelamento eletrônico está condicionado à centralização do aparelho no ponto. Então eu vou dar um ESC aqui, ESC, e eu estou na tela inicial do meu equipamento. O procedimento que a gente vai utilizar é o primeiro procedimento simples, que é o de coleta de dados. Então eu vou vir aqui em menu, coleta de dados. Eu escolho o arquivo em que eu estarei trabalhando. Nesse caso eu vou escolher o arquivo Água Viva 2. Se eu quiser escolher outro, eu posso pedir para listar, eu posso digitar um arquivo novo. No caso eu vou manter esse arquivo. Eu confirmo novamente a leitura das coordenadas e ele já me dá em sequência os passos para execução do trabalho. Então primeiro eu vou inserir o meu ponto de estação, vou apertar a tecla 1, escolho em uma lista o meu ponto, vou colocar aqui o GPS 7, vejo a descrição, procuro a descrição desse ponto na minha lista de descrições, confirmo as coordenadas, confirmo o ponto, altero a altura do aparelho,
E eu posso configurar ou não a ré. Se eu configurar a ré, eu vou estar colocando o aparelho já orientado, com o ângulo iniciando no meu azimuth. Para levantamento, eu geralmente utilizo não configurar a ré. Quando eu não configuro a ré, eu venho agora para a visada de ré e eu peço para pegar o ângulo da ré, que é o número 2. E eu configuro esse ângulo como 0. Então eu faço a visada de ré, confirmo o ângulo e mando gravar. Quando eu mando gravar, ele me pede para informar qual que é o ponto da ré. Vou mudar aqui para alfa. GPS. Mudar aqui para numérico. 06. Então eu mando gravar. E ele já vai procurar fazer a minha leitura. Aqui ele não está fazendo porque eu estou no modo com prisma. E eu estou fazendo a leitura sem prisma. Eu vou mudar aqui para sem prisma. Volta, aqui visada de ré, ângulo de ré, confirma, sim, GPS 06, grava. Pronto, ele foi lá e fez a minha medida. Confirma a minha medida, está gravado. Então o próximo passo é começar a fazer minhas leituras de Vant. Geralmente, a primeira leitura de Vant que eu faço é na própria ré. Então eu venho aqui inserir, vou lá, GPS 06, que foi a minha ré, coloco a configuração de ré aqui, confirmo e mando medir. Quando eu mando medir, eu tenho que observar sempre, isso é um detalhe importante, que eu tenho que mandar ler a distância. Se eu ler só ângulo, ele não vai gravar a distância. Se eu ler NEZ, ele não vai gravar distância, ele vai fazer todo o trabalho utilizando coordenadas. Já se eu mandar ler distância, ele vai gravar distância, ângulo, coordenada, tudo. Então, a primeira leitura que você faz da estação, é importante você sempre mandar medir e depois mandar ler a distância. Então faz a leitura da distância, eu confirmo e a partir daqui, agora eu posso simplificar minhas leituras. Eu vou fazer leituras de pontos aleatórios, então eu vou mudar o nome do ponto, colocar 001, vou pegar o código aqui, vou colocar interno, tem a altura do prisma aqui, confirmo. Agora, em vez de eu mandar medir distância e repetir, eu posso só mandar ler tudo. Então ele já vai ler, gravar e confirma. E já passa para o próximo ponto. Esse é o procedimento para fazer a coleta de dados nessa estação. Após a coleta de dados, nós podemos transferir esses dados. Eu utilizo o cartão de memória para fazer a transferência dos dados. Então a gente abre o compartimento, insere o cartão de memória, observe que apareceu aqui cartão de memória inserido. Eu vou em menu, gerenciar memória. O processo se dá em duas etapas. Primeiro eu preciso manter o arquivo, então eu vou passar o arquivo para que ele fique disponível na memória do equipamento. Então eu vou manter arquivo de medição. Eu escolho o arquivo que eu quero manter, que é o Água Viva, e mando exportar. Ele vai fazer algumas exportações, conforme a gente vai verificar logo mais na hora de transferir para o computador. Saio e mantenho também o arquivo de coordenadas. Mando exportar.
essa estação vai gerar um pacote com 5 arquivos para transferência. Então, esses arquivos já estão disponíveis na memória da estação para serem transferidos, só que eles ainda não foram transferidos. Agora eu vou em transferir arquivos e vou em enviar dado. Enviar os dados de medição. E enviar os dados de coordenada. Pronto, os dados foram transferidos. Da mesma forma, se eu quisesse carregar dados, era só vir aqui no item 2 e carregar os dados. Geralmente a gente faz isso com dados de locação, tá bom? O procedimento para fazer locação também é semelhante. É só vir em locação, escolhe o arquivo que tem os dados e a mesma coisa. Instala a estação, faço a ré. Quando a gente faz a locação, aí é interessante que a gente configure a ré, ao invés de colocar o ângulo zerado. E depois a gente vai em Layout PT e escolhe os pontos a serem locados. Vamos fazer um exemplo. Vou instalar no P7, confirma, configurar a ré sim, no P6, já estou visando a ré então, confirma. Esse é o ângulo divisado da ré, que vai ser meu azimuth. Checar assim. Confirma a altura do prisma. Então, quando eu pedir para confirmar, ele vai verificar a diferença do ponto que eu estou lendo para o ponto de ré. No nosso caso vai dar um pouco diferente, porque a gente está fazendo uma simulação. Confirmei. Layout PT. Então agora eu vou escolher o ponto que eu quero locar. Então eu vou na minha lista de pontos. Eu quero locar o ponto 5001. Sim, confirmo as coordenadas dele. Confirmo. Confirmo. Então agora eu clico em guia. Ele está pedindo para eu girar um ângulo de 94 graus. E quando eu mandar medir, ele vai aparecer esses. Olha só. Ele vai aparecer essa tela aí, onde eu tenho quanto que eu tenho que chegar para o lado, 70 graus, e as distâncias que eu tenho que mover. No caso, eu tenho que andar 6 metros para frente e 5 centímetros para baixo. Bem, nós vamos agora realizar o processo de descida dos dados que nós puxamos da estação. Eu tenho aqui o programa DataGeosys Office. Então eu vou primeiramente criar um arquivo aqui no DataGeosys. Vou escolher uma pasta onde eu vou salvar esse arquivo primeiro. Vou colocar aqui o vídeo CHC Nav. Selecionei a pasta. Vou colocar aqui descida. Essas configurações aqui no momento eu posso saltar. Eu vou explicar para vocês mais tarde. E eu vou em arquivo, importar arquivo bruto. No DataGeosys eu tenho várias formas de importar. Eu posso importar o arquivo bruto da estação, posso simplesmente importar e posso adicionar o projeto. Antes de importar, eu quero mostrar para vocês os arquivos que nós baixamos. São esses arquivos aqui, ó, Água Viva 2. Observe que são 5 arquivos que são baixados. O primeiro arquivo é um arquivo de CAD. Então, eu vou até colocar aqui para abrir
para a gente dar uma olhada. O segundo arquivo é um arquivo DAT, que vem com as coordenadas dos pontos. Observe. Esse arquivo DAT ele também é descarregado no formato Excel, CSV, arquivos separados por vírgula. Então eu tenho aqui, no Excel, eu tenho um arquivo, deixa eu ver se o CAD já abriu aqui, o CAD não abriu ainda. Eu tenho o arquivo 600, que é o arquivo como se fosse uma caderneta de campo anotada à mão. Tem aqui os arquivos. E eu tenho o arquivo 300, que é mais difícil para uma leitura visual, mas é o arquivo que vai ser reconhecido no DataGeosys. Estou aguardando aqui a abertura do arquivo no CAD. Bom, enquanto ele está abrindo, a gente vai olhar a descida aqui no DataGeosys. Vamos lá. Então, vou vir aqui em importar arquivo bruto. Vou escolher a estação GD5, que é a forma Geodetic série GD5, é a forma como a CHC Nave comunica. Então, eu vou pesquisar o arquivo onde ele está salvo. No caso, ele está salvo aqui no meu cartão de memória. É o arquivo 300. Eu vou puxar somente as medições. E aqui está o meu arquivo. Estação, ré, irradiação. Então está aqui todo o meu arquivo de dados. Tá bom? Então assim que eu puxo meu arquivo de dados. Aqui eu não vou salvar. Vou abrir aqui sim. Então aqui vejam que eu tenho o meu arquivo já baixado direto no CAD também. Já com as descrições e tudo. Tá bom? Então se eu vier aqui em ID e puxar a posição desse ponto, deixa eu colocar aqui o ponto de inserção. Vamos lá. Vou pegar aqui para inserção. Não está pegando. Ponto. Agora sim, pegou no ponto. Beleza. Então tem aqui, ó, coordenadas x, y, z do ponto. Tá bom? Ele tem o nome do ponto e a característica do ponto. Isso aqui são dados que a gente pode trabalhar no ATTDF, tá? Para quem gosta de trabalhar com civil, você já pode puxar esses dados diretos para o civil e fazer o tratamento. Tudo bem?